Que essa mensagem possa transformar a sua vida. Que Deus lhe abençoe sempre. E jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Meu Padre Fábio, muito obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, estabelecer com você este momento de reflexão, de poder falar ao seu coração, de poder dividir a nossa vida. Esse programa, a matéria-prima, é a nossa vida. Sobre ela nós falamos, sobre ela nós choramos, com ela nós nos alegramos. A vida humana. Ainda hoje estava assistindo um pouco dos noticiários, percebendo o quanto que nós estamos sendo bombardeados por notícias horrorosas, né? Tristes. Pode observar. Toda vez que nós perdemos a qualidade da vida, toda vez que nós banalizamos a vida, de alguma maneira nós começamos a matar ou começamos a morrer. E é muito fácil a gente inverter esse jogo. É muito fácil a gente estabelecer o pacto com a vida assim, nesse caminho tortuoso de morte e de assassinatos. E aí, sabe, minha gente, eu fico pensando no desafio de olhar para essas notícias, de ouvir tudo isso e não permitir que o pessimismo venha tomar conta de nós. Porque a resposta mais natural que nós podemos dar a tanta violência é o pessimismo. O pessimismo é uma resposta rápida. É fácil a gente responder assim: esse mundo está perdido mesmo, não tem mais jeito. Mas o pessimismo não é a resposta mais inteligente, mais sábia. É desafio nosso identificar a qualidade da vida que está próxima de nós. E então começar a fazer alguma coisa para que a gente não fique pessimista e até mesmo começar a identificar nas nossas atitudes onde é que nós também matamos e onde é que nós estamos morrendo também. Porque nós não conseguimos ficar imunes a tudo isso. De alguma maneira a maldade do mundo nos toca, de alguma maneira a maldade do mundo entra dentro da nossa vida, entra dentro da nossa casa. E a gente precisa fazer um esforço constante para a gente fechar todo e qualquer espaço por onde esse pessimismo e esta morte, as atrocidades que estão acontecendo pelo mundo afora, para a gente vedar todos os espaços da nossa vida, para que isso também não venha acontecer dentro de nós. Para que a gente não se acostume com tudo isso, não é verdade? Para que a gente não perca a capacidade de se indignar com tudo que está acontecendo ao nosso redor. São tantas coisas tristes, são tantos acontecimentos desastrosos, são tantas coisas ruins rondando a nossa vida, rondando a nossa sociedade, rondando as nossas casas. É preciso responder à vida. Lembra que no programa da semana passada a gente falava disso? Identificar qual é a forma que nós resolvemos responder ao chamado que a vida nos faz. Responder com esperança, modificar essa pequena parte da vida que está em nós. Eu também faço parte desse processo. Tenho muito medo de também ser alguém que constrói a violência sem perceber que está construindo. Porque nós temos a violência velada, né? Quantas vezes dentro da nossa casa também atrocidades acontecem mesmo que o sangue não seja derramado? Não temos uma vítima do ponto de vista material, alguém não morreu, não assassinamos ninguém. Mas a violência velada, aquela atitude violenta, muitas vezes silenciosa, quando nós começamos a tramar contra o outro, quando nós começamos a permitir que a nossa maldade venha atingir o outro, ou que o nosso pessimismo venha prejudicar o outro, que venha tomar conta do nosso espaço. Quando você perde a qualidade da vida, quando você alimenta esta pequena dose de violência velada, não esclarecida, porque às vezes existem alguns violentos que estão sorrindo para nós. Você já deve ter sido vítima de violências assim, veladas. A pessoa estava sorrindo para você, mas ao mesmo tempo estava lhe fazendo um mal terrível. Isso é muito comum.
Quantas pessoas maldosas estão sorrindo para nós, estão nos oferecendo o seu veneno sem que a gente perceba. E é aí que a gente precisa ter essa astúcia, né? Precisamos ser muito astutos para identificar essa violência que pode bater na porta da nossa vida, que pode estar insistindo em prevalecer sobre nós. E aí você começa a tornar-se um pouco mais consciente, eu também. Não temos o direito, não temos, é obrigação nossa, é o nosso compromisso com a vida. Nunca permitir que a violência cresça nos territórios da nossa casa, da nossa história. Porque não vale a pena. Melhor é a gente renovar o nosso pacto com tudo aquilo que é bom, não é verdade? Melhor é a gente renovar o nosso compromisso com o crescimento. Eu quero crescer. Cresçamos juntos. A direção espiritual na nossa vida, ela serve justamente para isso, né? Para nos ajudar a esclarecer onde é que nós precisamos ficar melhores. Da mesma maneira como na terapia, junto ao terapeuta, o paciente vai descobrindo quais são as atitudes humanas que poderão desencadear um processo de melhoria. Não é assim? O psicoterapeuta, a gente vai lá, conta para ele um pouco dos nossos conflitos, das nossas histórias, e ele nos ajuda a construir uma solução. O terapeuta não é nada mais, nada menos que um grande amigo que a gente vai fazer e paga para ter essa amizade, né? O problema é pagar para ter o amigo. Mas as terapias, elas são possíveis desde que a gente esteja abertos para a gente poder viver bons relacionamentos de amizade, para que a gente tenha a oportunidade de mostrar o nosso coração para alguém. Tão bom, né? A gente ter a liberdade de confessar as nossas misérias a alguém, a gente saber que no coração do outro a gente tem espaço. Porque quando a gente partilha o nosso processo, a gente escuta do outro uma opinião e a partir daquela opinião a gente pode modificar. A gente pode dar passos na direção de um futuro promissor. Não é verdade? A gente pode alcançar resultados um pouco mais satisfatórios que aqueles que a gente alcançou até o dia de hoje. Direção espiritual é para isso, para a gente dividir a vida, para a gente falar do que nos assola, do que nos preocupa, para a gente contar o contexto da nossa vida e a partir desse contexto a gente procurar mudanças. E todos nós precisamos mudar, ninguém está pronto. Ninguém tem o direito de dizer, não mexam comigo porque eu já estou prontinho, já não tenho mais nenhum detalhe da minha vida que precisa ser modificado. Não, todos nós precisamos mudar. E às vezes a gente descobre que precisamos mudar ouvindo a história do outro. Por isso que é bom conversar, né? Você sabe que a filosofia nasceu assim? Numa praça onde as pessoas iam trocar mercadorias. É a famosa praça grega chamada Ágora. Ágora era o lugar onde as pessoas se encontravam para trocar as mercadorias. Tinha uma galinha, né? O outro devia ter um porco. Chegava e falava, eu te dou a galinha, você me dá o porco. Mas junto dessa mercadoria existia uma troca de experiências. Trocavam-se as mercadorias, mas aí devia perguntar, depois que trocou a galinha pelo porco, fala, e aí, compadre, como é que estão as coisas, né? E aí a verdadeira troca acontecia. A filosofia nasceu assim, num contexto onde as pessoas trocavam experiências. Contava-se uma história, o outro ouvia, interferia, dava um palpite, e de repente a rodinha estava feita, e a vida era a matéria-prima a ser trocada. Ágora, a praça grega, nos inspira isso também. Não é para fazer fofoca não, viu? É para a gente trocar e partilhar a vida. Não falar da vida dos outros, mas falar da nossa vida. Tem gente que é especialista em falar do outro, né? Mas quando precisa falar uma palavra sobre si mesmo, não sabe. A gente desaprende. Mexer na história da gente, contar, ter liberdade de dizer quem somos. Isso é muito salutar. Isso é saudável demais. Isso nos ajuda muito no nosso processo. Ao escutar uma história que não é a nossa, a gente ter a oportunidade de refletir a nossa história. Que isso vale a pena, minha gente. Eu
acredito cada vez mais nisso. O ser humano que se reflete, ele faz a diferença no mundo. O ser humano que não tem medo de se pensar, não tem medo de se analisar, não tem medo de tocar nas suas questões, ele vai ser sempre um ser humano especial. E é o que a gente precisa ser. Você precisa fazer a diferença no seu mundo, você precisa fazer a diferença no seu espaço. Ao ser um homem e uma mulher de reflexão, ao ser afeito ao seu processo humano, ao não ter medo da sua história, dos seus conflitos, das suas mazelas, você acaba se construindo de maneira mais interessante. Começa a morrer aquele que não sabe se pensar, aquele que está com preguiça de tocar nas próprias questões, aquele que não tem disposição de tocar o dedo na ferida. Porque de vez em quando a infecção só vai embora quando a gente tem coragem de tocar na ferida e saber o que é que está infeccionado ali. Muita gente morre antes da hora justamente porque não teve coragem de identificar as mazelas interiores, não teve coragem de arrancar aquela casca que escondia a infecção. É assim? Afetivamente a gente morre antes do tempo. É lamentável a gente encontrar pessoas que aos 30 anos já morreram do ponto de vista afetivo. Por que morreram? Porque já não sabem mais amar, já não sabem mais renovar o compromisso com a vida, já não sabem mais se encher de esperanças, já não sabem mais alimentar sonhos. E a gente morre antes da hora, quando a gente deixa de sonhar, quando a gente deixa de esperar, quando a gente deixa de alimentar dentro de nós o bom da vida, quando a gente se transforma numa caixa de rancores, numa caixa de ódios, numa caixa de ressentimentos, ou de memórias ruins, de lembranças ruins que nós insistimos guardar dentro do coração. Quando a gente começa a se alimentar disso, a gente vai morrendo afetivamente. Ao contrário, a gente encontra gente que está lá com 60, 70, 80 anos, novinhos em folha do ponto de vista afetivo. São aquelas pessoas que são capazes de amar, que ainda alimentam sonhos, que não permitiram que o tempo passado, que o tempo ido, ficasse determinante no seu futuro, no seu presente. São as pessoas que se reconciliam com a vida todos os dias, que fazem essa triagem, que selecionam e que escolhem o melhor da vida. Assim como no meio de tanta coisa ruim que o noticiário nos apresenta, a gente descobre no meio daquele lixo todo uma ponta de esperança para a gente se segurar. Já que o mundo está tão ruim, já que o mundo está tão danificado pela atitude humana, então eu descubro que eu quero fazer essa diferença. E então você descobre que é possível fazer a diferença. Já que o mundo está cheio de notícias tristes, eu quero causar boas notícias para o mundo, ainda que elas não sejam televisionadas, ainda que elas não ganhem as manchetes, ainda que elas não ganhem as revistas, ainda que elas não ganhem os noticiários. Construir notícias boas hoje é possível. Deve ser o nosso compromisso com a vida. Construir notícias que possam fazer bem ao coração e aos ouvidos das pessoas. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas. Amém.